Amados irmãos e irmãs, querida igreja, a paz do Senhor esteja com todos nós. É mais uma vez uma honra, uma satisfação estar aqui, me dirigindo a todos da nossa amada igreja para trazermos mais um estudo do Evangelho. Hoje um domingo especial, para as mamães. Então, antes de iniciar a nossa mensagem, eu gostaria aqui de externar e felicitar a todas as mamães, da nossa igreja. A condição materna é uma condição nobre, uma condição muito bonita, é uma dádiva de Deus, E tudo bem que vamos dizer assim, que a comemoração, ela é uma questão aqui nossa, terrena, mas a maternidade em si é sim uma bênção, A gente que gosta muito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, a gente vê tantas histórias bonitas a respeito da maternidade, De figuras, personagens bíblicas que desejavam muito a maternidade e que foram atendidas, em suas orações por Deus. Então isso nos mostra que Deus realmente tem um zelo muito grande com as mamães, com a maternidade. Então não poderia deixar aqui registrado o nosso abraço, o nosso desejo mais profundo, mais sincero, de muitas bênçãos na vida das mamães aqui do grupo. Que Deus abençoe poderosamente a vida e a família de cada uma de vocês. E que nesse dia especial fica aqui o nosso abraço fraterno. Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, Nós estamos aí já há alguns encontros fazendo aí os estudos das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos trazer mais um ensinamento muito interessante que Jesus nos trouxe para nós. E nós vamos fazer um breve parâmetro, mostrando um pouquinho da diferença entre o contexto que Jesus trouxe na época, para o contexto da época, mas que a gente se aplique ele sim no contexto de hoje. Então eu vou estar convidando os irmãos e as irmãs para estarem abrindo o Evangelho de Mateus. Nós vamos estar lendo aqui no capítulo 9, dos versículos 14 a 17. Então, Mateus 9, 14 a 17. Então, eu vou fazer a leitura do texto bíblico. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, meus irmãos, as parábolas são essas, são as chamadas parábolas do remendo novo em pano velho e vinho novo em odres velhos. Essas parábolas, como nós vamos estar trazendo aqui, elas foram pronunciadas ali dentro do ministério de Jesus para os discípulos de João. É o que está ali no versículo 14. Vieram depois os discípulos de João. Então, esses discípulos são os discípulos de João Batista. João Batista, ele foi o profeta que veio antes de Jesus, já anunciando a chegada, do Messias, mas
João, ele já antes, né, da chegada de Jesus, ele já tinha um ministério que já perdurava há algum tempo ali nos arredores ali de Jerusalém. E nesse ministério de João, ele pregava a vinda do Messias e o arrependimento. E João Batista, ele tinha discípulos, ele tinha, né, vários discípulos que o acompanhavam ali no deserto, ele ficava no deserto, né, com uma vida muito humilde, vestindo, a Bíblia traz roupas de pele de camelo, né, uma coisa bem simples, bem simplória, se alimentava do que podia, eles falam que ele se alimentava muito de gafanhotos, mel silvestre e tal. Então, e eles praticavam muito o jejum, tanto quanto os fariseus, igual os próprios discípulos falam ali, né? Por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejuam? Então Jesus deu uma resposta, né? Não é o objetivo da parábola, mas preparando para chegar nas parábolas. Então Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ou seja, Jesus estava mostrando ali que o jejum, da forma como ele era praticado, era um sacerdócio em que as pessoas demonstravam ali um sofrimento, uma tristeza muito grande, e que estando noivo, no caso Jesus com eles, não tinham, os discípulos de Jesus não tinham motivo para jejuar. O que Jesus estava mostrando é isso: eles não têm motivo para jejuar, pois eles estão comigo. Então eles estão tendo a plenitude dos tempos. Eles estão na presença do Senhor, então não tem por que jejuar. Então Jesus, ensinando isso para os discípulos ali de João Batista, trouxe essas duas parábolas, que está uma no versículo 16 e a outra no versículo 17. A do versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. E a do 17 é a parábola do vinho. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novos em odres novos e ambos se conservam. Muito bem, Jesus, ao apresentar essas duas parábolas, ele estava falando ali de coisas práticas do dia a dia dos judeus, como sempre ocorre nas parábolas dele. Então, antes de entrarmos na parte espiritual, o que significa? Primeiro, o remendo de pano novo em vestido velho, né? Porque como que você vai colocar um pano novo num vestido que já está velho? Você vai costurar aquele pano ali, a tendência é que o vestido velho acabe se rompendo, né? O pano velho ele acaba se rompendo, ele não consegue suportar ali o pano novo. Então isso era uma prática comum entre os judeus, eles tinham esse costume de remendar as vestes. Era um costume, né, o remendo das vestes. Da mesma forma que era um costume fermentar o vinho em odres. O que são odres? Odres eram recipientes feitos de pele de animal, né? Como se fosse um saco mesmo de pele. Então, essa pele, esse couro, ele tinha elasticidade. E ele ajudava no processo da fermentação do vinho. Então, um vinho novo era colocado no odre, à medida que esse vinho ia fermentando, ele ia aumentando a pressão no odre, o odre esticava. E o vinho ia sendo fermentado ali dentro. Era o processo da fermentação do vinho. Então, quando o odre já era velho, ele já tinha esticado várias vezes, né? Já tinha sido muito utilizado. Então, você colocasse um vinho novo ali, o vinho ia começar a fermentar, o odre não ia ter como mais esticar, ele ia acabar se rompendo, ia acabar estragando. Então, tanto no caso do vinho no odre, quanto o remendo novo no pano velho, o que se mostra é que existe ali o quê? Uma ruptura. Então, a palavra aqui é ruptura. No caso do pano, está rompendo ali o tecido antigo. No caso do odre, o vinho novo colocado no odre velho, está rompendo o odre velho. Então nós temos que entender o pano novo, o vinho novo, como o Novo Testamento, a nova aliança que Jesus estava trazendo ali no seu ministério. A roupa velha
o odre velho, aqueles que estavam rompendo, que não, tava, né, não ia ter mais utilidade, era a lei mosaica. A lei dos judeus, a lei que ali, toda a base religiosa, né, dos judeus naquela época estava amparada, né, calcada ali. Então, Jesus, ao trazer essas duas parábolas, ele está falando sobre o quê? Que esses rituais cerimoniais da antiga aliança, da lei mosaica, não comportavam a realidade da nova aliança que Jesus estava trazendo. Que a nova realidade era o quê? Era o amor, era o que Jesus ensinava, o amor a Deus, o amor ao próximo, né? Todo aquele ministério ali de ajuda espiritual que Jesus estava trazendo para aquelas pessoas. Então, essa parábola, ela foi motivada, Jesus trouxe essa parábola quando os discípulos de João estavam questionando justamente acerca do jejum. Ou seja, um jejum cerimonial que estava dentro da prática mosaica, da prática farisaica, né, que os fariseus, Jesus várias vezes falava dos fariseus que quando eles jejuavam, eles ficavam com aquele semblante triste, com aquela cara de sofrimento, ou seja, para mostrar que estavam jejuando. Ou seja, era uma cerimonialidade. E que agora, com o Evangelho de Jesus, não tinha mais espaço para essa cerimonialidade, né? É muito importante nós entendermos que Jesus não estava aqui falando contra o jejum, não. Tanto que o próprio Jesus, quando a gente está lá no Mateus, deixa eu ver, Mateus 19, Mateus 17, 21, o finalzinho ali do Mateus do 14 ao 21, traz a narrativa de Jesus curando um jovem possesso, que todos os discípulos tentaram curar, fizeram de tudo lá, não conseguiram expelir aquele demônio. Quando Jesus chegou, ele fala, ele expulsa o demônio e depois fala para os discípulos, olha, essa casta de demônios não se expele senão por meio de oração e jejum. Então vamos lá. Então Jesus, quando ele traz essas duas parábolas falando da ruptura da nova aliança com a antiga aliança, mas ele coloca esse ensino dessas parábolas dentro de uma resposta sobre o jejum, Jesus ele não está falando contra o jejum. O jejum é importante espiritualmente, para o fortalecimento espiritual, igual Jesus nos ensina no caso da expulsão daquele demônio do jovem possesso. É você jejuar para alimentar o espírito, para você se fortalecer do espírito para alguma determinada ocasião, para algum determinado momento. Mas o que Jesus está questionando aqui ao trazer as parábolas é o jejum cerimonial, ou seja, o jejuar por jejuar. Porque naquela época o que acontecia? Os judeus eles tinham a prática de jejuar 2 vezes por semana, às vezes até mais, e um jejum que ele não tinha uma finalidade espiritual, ele não tinha uma finalidade específica de fortalecimento espiritual, era um jejum meramente espiritual, era um jejum meramente cerimonial, era um jejum simplesmente para cumprir um rito que estava na lei mosaica. É isso que Jesus está questionando ao fazer a comparação entre o novo e o antigo. Quando eu estava lendo aqui um exemplo muito simples que a gente pode ver nos dias de hoje, desse jejum cerimonial, é a quarta-feira de cinzas, que criou-se aí na sociedade, no contexto da sociedade, que na quarta-feira de cinzas não se pode comer carne. Na hora que você vê, ninguém come carne, ou seja, está todo mundo jejuando, porque o não comer a carne é uma forma de jejum. Existem várias formas de jejum e o não comer carne é um tipo de jejum. E as pessoas estão ali não comendo carne de uma maneira
robotizada, mecanizada, cultural, cerimonial. Eles não sabem nem o porquê estão fazendo aquilo. Ou seja, vivem uma vida, às vezes, no mundo, uma vida desregrada, né, o ano inteiro, aí chega na quarta-feira de cinza. Não, na quarta-feira de cinza eu não posso comer carne de jeito nenhum, e não come carne. Isso é o jejum cerimonial, um exemplo de jejum cerimonial. E na época de Jesus tinha muito isso. Esses jejuns cerimoniais praticados principalmente pelos fariseus, né? Que jejuavam já com essa intenção de se mostrar constritos, se mostrarem em sofrimento, se mostrarem sacrificiosos, alguma coisa nesse sentido. E Jesus vem justamente para acabar com esse entendimento, quando ele fala que na nova aliança, essas antigas práticas, esses antigos ritos da lei mosaica, eles acabaram. Jesus é o novo, Jesus é a nova aliança. Ele é o Messias que veio para nos redimir do pecado através do seu sacrifício. Ele se sacrificou na cruz por nós. Ele derramou o seu sangue na cruz por nós. Não precisa de mais nenhum sacrifício cerimonial para termos acesso ao reino de Deus. O acesso ao reino de Deus agora ele está no Evangelho. É em buscarmos seguir a Jesus, aprender com Jesus, a restaurarmos o nosso coração, restaurarmos a nossa consciência, termos a consciência em Cristo, ou seja, a consciência de que nós devemos buscar a viver como Cristo viveu, em humildade, em amor, em paciência, os frutos do Espírito Santo. Viver com a mente de Cristo é buscar aqueles frutos do Espírito Santo que estão lá em Gálatas. Amor, mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, benignidade, gozo. E não simplesmente praticar ritos por praticar. Isso acabou. Em Jesus, na cruz, foi crucificado com Jesus Cristo, esses ritos. E o que é interessante é que mesmo isso sendo claro, Jesus, a última palavra de Jesus ao ser crucificado foi aquela palavra tetelestai, que significa está consumado, está pago na cruz, Jesus pagou. Nós agora devemos viver em retidão, buscando o Evangelho. Mas mesmo assim, nós ainda vemos, infelizmente, as pessoas confundindo muito essa questão da lei mosaica. Porque está na Bíblia, né? E muitas igrejas, infelizmente, eles querem ensinar a Bíblia como um livro, como uma letra fria. E não é assim. A Bíblia, ela tem que ser lida, ela tem que ser entendida tendo Jesus como chave de interpretação. Jesus, sem a Bíblia, ele é Deus. Agora, a Bíblia sem Jesus é um livro. E se formos lê-la como um livro, a lei mosaica está toda lá no Antigo Testamento. Então nós devemos ler, entender, conhecer o Antigo Testamento como a história do povo judeu, a história de Israel, que trazem sim muitos ensinamentos, que podemos absorver, muitas sabedorias, mas nós não devemos segui-la literalmente, porque senão nós vamos voltar para a lei mosaica, senão nós vamos voltar justamente para o que Jesus rompeu. Nós vamos estar voltando para os odres velhos, vamos estar voltando para a roupa velha, sendo que nós somos o vinho novo, nós somos o remendo novo. E infelizmente a gente vê muito isso acontecendo ainda nos dias de hoje, onde muitas igrejas elas não estão preocupadas em pregar Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, mas estão preocupadas em voltar aos ritos cerimoniais. Tem igreja que prega o sábado, a abstenção no sábado, que foi uma das coisas que Jesus mais enfrentou os fariseus. Jesus ele fazia questão de
fazer a sua obra, o seu ministério, os seus milagres aos sábados. Isso despertava a ira dos fariseus, mas Jesus estava mostrando que aquilo acabou, aquilo estava consumado, aquilo não tinha mais sentido. Aí a gente vê igrejas hoje voltando à questão do sábado, na preservação do sábado. E outras, então tem igreja que a mulher não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar batom. Isso tudo é cerimônia. Isso tudo é questão cerimonial. Tudo que já foi quebrado pela nova aliança em Jesus Cristo foi crucificado. Jesus derramou o sangue dele precioso para acabar com essas cerimonialidades. E a gente ainda vê isso voltando. Então é importante a gente estar sempre falando sobre isso, sempre relembrando, para que os irmãos tenham essa certeza de quando vir alguém. Paulo fala sobre isso também, não coma isso, não toque nisso, não faça aquilo outro. Em Jesus tudo isso acabou. Se não for ilícito, se não for para escandalizar, problema nenhum há. Problema nenhum há. Mas não existe obrigatoriedade. Não existe obrigatoriedade. Não existe obrigatoriedade em você fazer ou deixar de fazer tal coisa, se você usar ou não usar tal roupa. Aí fala que isso é pecado, que isso e aquilo. Aí quando você... Mas qual que é o fundamento? Eles vão lá no Antigo Testamento, vão lá na lei de Moisés. Mas só que aí eles pinçam aquilo que é do interesse da igreja. Por exemplo, a lei mosaica fala que a mulher adulta ela tem que ser apedrejada até a morte. Isso eles não vão falar. Mas se lá na lei mosaica fala que a mulher tem que se comportar de tal e tal maneira e que não pode falar e que ela tem que ser submissa ao marido, é isso, eles vão lá e pinçam e aplicam nas doutrinas da igreja como uma forma de conduzir, né, as pessoas para uma cerimonialidade, para um caminho que não tem sentido nenhum em Cristo. Possa ter sentido para a igreja como instituição. Às vezes eles querem os fiéis, todo mundo agindo igual, todo mundo, né, com o mesmo padrão de vida, mas espiritualmente isso não tem importância nenhuma. E Jesus deixa isso muito claro. Da mesma forma o jejum. Se for cerimonial, se for um jejum por fazer, por obrigatoriedade, sem uma finalidade de fortalecimento espiritual bem definida, bem arraigada ali onde que você vai estar jejuando, para quê? Para se conectar mais espiritualmente. Foi o que Jesus fez na tentação do deserto. Ele sabia que ele sofreria ali uma tentação muito forte. Ele jejuou como uma forma de fortalecer o espírito. Ele estava ali, né, apenas alimentando seu espírito. O jejum de Daniel, né, quando Daniel estava naquele sofrimento todo por uma causa grande, que era a libertação do povo israelita. E a própria palavra nos ensina que Daniel jejuou ali durante 21 dias, né, comendo só o básico, não comia nada, não comia manjar, não tomava vinho, nada. E quando Deus, né, mandou, né, os seus anjos lá para levarem na consciência dele a resposta, foi colocado para ele que os anjos demoraram 21 dias, porque o inimigo, né, o príncipe da Pérsia, retratado como príncipe da Pérsia, mas que representa o inimigo, tentou barrar essa vida do anjo. Então são exemplos bíblicos do jejum espiritual, do jejum verdadeiro, para uma batalha espiritual, para um fortalecimento espiritual, por algum motivo, onde você vai se conectar mais espiritualmente, você vai orar mais, você vai ter ali uma comunhão espiritual maior. Agora o jejum espiritual, jejuar por jejuar, fazer por fazer, como qualquer outra cerimonialidade de roupa, de comida, disso ou daquilo, tudo está rompido com a nova aliança em Jesus Cristo. Então, essas parábolas pequeninas, né, do pano novo, do remendo novo em pano velho e do vinho novo em odre velhos, eles trazem esse importante ensinamento. Ele é importante para que não caiamos no engano da religiosidade, porque vão ter muitas pessoas, muitas religiões, muitas igrejas, muitas seitas que vão tentar, que estão tentando introduzir esses antigos ritos, né, no sacerdócio ali,
nos regramentos da igreja, mas em Jesus, meus irmãos, tudo isso está consumado. Jesus é amor. O Evangelho é amor. O ensino de Jesus é espiritual. É para alimentarmos o nosso espírito, para que possamos, através desse elemento espiritual, mudarmos a nossa consciência. Abandonarmos a consciência do velho homem para o mundo, para esses sacerdócios sem sentido, e conectarmos a nossa consciência a Cristo, para buscarmos o reino espiritual, a Jerusalém espiritual, através do amor e da misericórdia que nós devemos ter. Amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo. Porque cumprir esse monte de rito, esse monte de cerimônia da igreja, mas não amar ao próximo, de nada adiantará. Amém, meus irmãos? Então essa era a mensagem que eu gostaria de trazer, rogando ao Espírito Santo de Deus que dê o discernimento, o entendimento a cada um dos irmãos e das irmãs, para que possam absorver essa palavra, para que possam entender essa palavra e que possam buscar o Evangelho, o ensinamento de Jesus, a nova aliança. Essa é a aliança da qual fazemos parte. Amém? Um prazer enorme estar aqui trazendo a palavra para os irmãos. Que Jesus abençoe poderosamente a vida, a família de cada um dos irmãos e das irmãs. E que de encontro em encontro, de estudo em estudo, de palavra em palavra, pelo Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, a nossa consciência possa se expandir cada vez mais para o Evangelho de Cristo e entendermos todos os seus ensinamentos na nova aliança. Grande abraço e até a próxima.